fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Mas convido a pegar o folhetinho da missa, na segunda leitura da carta de Timóteo, aí, o número 8. Vamos pegar aí o número 8 e vamos até o versículo 13. Está na metade aí, o versículo 13. A gente vai ler o versículo 13 com força, com coragem. Vamos lá, versículo 13. Diante de Deus, que deu bom testemunho da verdade, com Pilatos, eu te ordeno. Isso, falou aí. Então, é diante de Deus, é diante de Jesus Cristo, que deu bom testemunho, Deus que dá a vida a todas as coisas, que hoje nós nos encontramos e somos exortados pela palavra de Deus, somos motivados, é nos dado um novo ânimo, nova alma, nova vida para a nossa vida, aonde a motivação se dá com essa exortação do versículo 14, agora mais forte ainda, vem comigo, vamos lá. Guarda o teu mandato e sem mancha até a manifestação gloriosa do nosso Senhor. Do que o Espírito Santo está falando? Que exortação é essa? Que mandato é esse hoje para a nossa vida? Que será, gente? Que hoje essa palavra vem sendo dirigida para todos nós nesse 26º domingo do tempo comum da esperança. Nós já avançamos aí 26 semanas em que temos que ser a presença do ressuscitado no mundo, lembrar ao nosso mundo que Jesus está vivo, que é o Senhor, que continua agindo. E a exortação da palavra vem nesse chamado: olha, mantenha viva, guarda de verdade o teu mandato, mas não é de qualquer maneira, tem que ser de maneira íntegra, tem que ser de maneira sem mancha. E não pense que foi até agora que você conseguiu, que já está bom, que está pronto, e vai começar a deslizar. Não, é até a manifestação da glória de Deus, que não sabemos quando. Porque essa nossa presença, essa nossa inserção no mundo, ela também nos cansa. Quantos de nós não se sente cansado, desmotivado, malhando em ferro frio? Parece até que estamos dando um soco em ponta de faca, aonde não estamos tendo aquela resposta que gostaríamos de ter em tantas frentes, seja na conversão pessoal, às vezes na conversão dentro da nossa casa, da nossa família. É a nossa sociedade que continua insistindo, em não se solidarizar com o outro, se compadecer do outro, e a gente começa até mesmo a sofrer aquela tentação de agir da mesma forma, de arrumar uma maneira para não observar aquilo que recebemos como grande patrimônio, como grande dom, e a gente já começa a sofrer a tentação de se nivelar por baixo. E a gente não pode nem mesmo pagar com a mesma moeda. Não foi esse o ensinamento de nosso Senhor. O ensinamento é outro. E pior, quando a gente já entra no desânimo total e quer dar como perdido, ou mesmo permitir que a indiferença ela ocorra na nossa vida. Ou quando às vezes a gente, colocando desculpas, a gente fala: só Deus pode fazer, está na mão de Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora é com Deus. Isso tem sido tantas vezes uma constante na nossa vida. E como é que a gente, como homens e mulheres da esperança,
pode se deixar levar por essa situação. Não. A carta que Paulo escreve a Timóteo, que na verdade é o Espírito Santo escrevendo a cada um de nós, o contexto de Timóteo é porque ele é um apóstolo, um bispo, cuida de uma diocese, de uma igreja, então vai muito falar sobre a personalidade dele, os princípios, os valores, o ministério que Timóteo possui e que deve ser todo ele norteado pela mensagem do Cristo. Mas que hoje traz para cada um de nós que também tem uma missão de pastorear sua casa, pastorear seu local de trabalho, a nossa comunidade, que todos somos responsáveis, uns pelos outros, de ajudar nessa edificação, nesse crescimento, e que não podemos deixar as coisas passarem despercebidas, mas que tem que ter o nosso empenho. Como ser criativo, como ser inventivo, como arrumar novas modalidades, maneiras, atitudes de se evangelizar, mesmo que seja pela força da nossa oração, do joelho que se dobra, se o joelho já não está dando mais, a alma que se inclina diante de Deus para poder pedir com insistência. Então hoje nós somos exortados porque, se descuidarmos dessa situação, o Senhor hoje ele fala, hoje o contexto não é um antagonismo entre pobre e rico, não, que a gente vai encontrar tanto apoio quanto a cobrança, a condenação na Escritura para essa realidade. Depende-se do contexto. O que se condena, o que se não se aprova de maneira alguma é a indiferença. E na indiferença o Senhor então ele age. Por quê? Eu não socorri o meu irmão. Aí a primeira leitura da profecia de Amós que fala: aqueles que ficaram só no oba-oba, na opulência, sendo indiferentes, o profeta vem como boca de Deus e diz: vocês serão os primeiros da fila ao serem deportados. A condenação. Então, logo na cabeça, vocês que ficaram totalmente frios à necessidade do outro. Jesus, como que retomando essa profecia de Amós, aí ele fala dessa realidade, nessa parábola de Lázaro e aquele homem rico. O texto ele tem um brilho todo especial quando mostra que Lázaro, o pobretão, ele tinha nome, era reconhecido com o nome. Quando fala da morte dele, o texto é bonito, diz assim: Lázaro morreu e foi transportado pelos ombros ao seio de Abraão, ao lado de Abraão. Mas fala também da morte do rico. E o que se refere? O rico morreu, foi enterrado. Nada mais. Qual é a condenação principal? A falta de sensibilidade para com o outro. Então, a atitude de fé, eu lembro, na igreja a gente tinha uma canção antiga e que dizia: a melhor oração é amar. E o amor não é mera palavra, é concretude, é ação. Então é nessa linha que hoje todos nós somos exortados, à luz da palavra de Deus, a não nos cansarmos, a não nos tornarmos indiferentes, mas comprometidos. E de que maneira então a gente vai criar esse caminho? Tem muita coisa que a gente tem que assumir o nosso papel e que a gente não gosta. A gente não gosta de decidir os rumos do nosso condomínio, de participar nas ações que têm que ocorrer para a transformação. A gente coloca a mínima desculpa, mas a gente já desde ali não participa. Que dirá então das outras esferas, dos mandatos públicos? Às vezes a gente entrega o nosso voto e está lá, não sabe por que votou, a quem confiou, por causa de um favor, isso e aquilo, e vai e nem acredita, não fiscaliza. Isso também será cobrado de cada um de nós. Esse é assunto de fé.
porque entregamos a bandidos a condução da nossa vida, da nossa história, e que faz tanta gente sofrer, tanta gente amargar, e tanta gente que numa estrutura do pecado social que vem disso daí, se torna vulnerável a cometer pecados. Está certo que nós não somos frutos do meio, mas que influencia, deixa a gente vulnerável. O apóstolo Paulo ele diz que o bem que eu quero fazer eu tenho dificuldade, mas o mal que eu não quero fazer, ele mexe, eu faço. Eu acabo sofrendo mais forte a tentação. Então, é algo que o Senhor ele nos cobra. Não é apenas se limitar hoje, se eu tenho pão, se eu dei a campanha daquilo, se eu... Não é só isso não. Tem muito mais coisa que a gente tem que ver. Que a gente precisa, de fato, examinar a vida para não deixar que o mal ele se alastre, ele cresça dessa forma. Nós queremos então, nesse dia, rogar a intercessão dos nossos arcanjos. Miguel, aquele que combate pelo Senhor, as coisas do Senhor. Precisamos dessa ajuda, precisamos desse auxílio nesse combate tão desigual do nosso mundo. Precisamos desse socorro tão especial de Rafael, que traz a medicina, a cura de Deus para as nossas enfermidades, as nossas feridas, e ao mesmo tempo nos tornar como que propagadores dessa cura do Senhor nesse mundo tão doentio. E certamente, como será importante a presença de Gabriel, aquele que é o mensageiro, trazendo a boa notícia da salvação, que brilhou para nós na pessoa de Jesus Cristo, aquele que passou pelo mundo fazendo bem, aquele que se importou, que se interessou, que tomou a iniciativa em nos procurar, em nos buscar. Nós queremos viver isso. A palavra hoje ela se apresenta assim, e certamente o nosso coração ele tem esse desejo, mas precisa da graça do Espírito Santo para poder levar esse desejo a uma concretude, para não ficar apenas um desejo, um sentimento que passa, mas de levar adiante, porque nós queremos fazer a diferença. Não queremos ser mais um, não queremos ser a massa, mas queremos ser esse fermento de conduzir ao caminho feliz e seguro. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra ela venha iluminar os nossos passos, as nossas ações ao longo de toda essa semana que se inicia. Creio em Deus.